É, rapaz, a minha mãe já dizia: diga com quem andas que eu te direi quem és. Hoje em dia, eu já diria: diga que mídia segues que eu te direi quem és. Fala, galera, viralizando na área! E hoje a gente vai receber um convidado muito responsa, que faz uma mídia independente, colaborativa e engajada. É o Voz das Comunidades. Chega mais, Renê! E aí, meu camarada? E aí, meu amigo? Tudo bom, cara? Tudo bem. Beleza, senta aí, fica à vontade. Bem-vindo ao Viralizando. Obrigado. Cara, fala um pouquinho pra gente o que é o Voz das Comunidades. O Voz das Comunidades é um jornal que surgiu dentro do Complexo do Alemão, né, mais precisamente no Morro do Adeus, quando eu ainda era muito novo. Né, eu tinha 11 anos de idade quando essa falar ideia isso agora, surgiu. você tinha o quê? 5 anos? Era novo aí, pô. Eu tinha 11 anos de idade na época, quando eu comecei com o jornal, em 2005. Estava numa escola pública, ali próximo mesmo do Complexo do Alemão, e dentro dessa escola já existia um projeto, né, criado pelo Grêmio Estudantil, pelos alunos, né, aquele conselho. E aí, nesse projeto, existia um jornal e uma rádio escolar. E aí, nesse projeto de rádio e jornal escolar, eu comecei a pensar o que eu podia fazer para tentar mudar a realidade da minha comunidade, tentar, enfim, fazer alguma atividade dentro da comunidade também, e não só dentro da escola. Foi aí que eu comecei a mobilizar a diretora, professores, para criar um jornal para dentro da comunidade. 5 meses depois que o jornal já estava circulando, muitos comerciantes começaram a falar que queriam colocar propaganda. 5 anos depois, nós estávamos já com 16 páginas e rodando já 2.500 exemplares. No jornal eu não recebo remuneração. Todo o dinheiro que a gente recebe dos anunciantes locais, dos comerciantes, são para investimentos no jornal. Estou procurando fazer todo mês uma seleção de novos voluntários. Em 2 meses, nós recebemos cerca de 120 pessoas interessadas em ser voluntárias. Interessante que não são pessoas só da comunidade, são pessoas de fora do Complexo do Alemão, pessoas de vários cantos do mundo. De certa forma, você acaba tomando para si essa responsabilidade de que seria, de repente, de uma TV aberta ou então do próprio jornal, né, comum que a gente tem. Quando é que você teve a noção de que você estava tomando esse lugar dentro das comunidades? Então, quando a gente começou, né, com o jornal, foi justamente por isso, porque sempre que eu abria um grande jornal da grande mídia ou ligava a televisão ou para ouvir o rádio, eu nunca conseguia ouvir coisas positivas sobre a comunidade ou até mesmo as negativas, os problemas sociais, né, sem ser a violência, o tiroteio, o tráfico, né, que são sempre os destaques da grande mídia. Nunca via nada fora disso, né, sempre era nesse mesmo nicho. A maior alegria é poder estar presente, acompanhando o dia a dia da minha filha, o seu desenvolvimento, as suas descobertas. Eu aprendo muito com a minha filha. Ser pai é você amar o seu filho, é você viver intensamente dedicado para uma pessoa que depende de você. Ser pai, para mim, acima de tudo, é ser amigo, né? É ser um bom exemplo. É uma oportunidade, é um grande presente. Você dá amor e carinho. Eu pensei que eu, através do jornal, pudesse mostrar quais são os outros problemas sociais, além da violência, do tráfico, né, das mortes que acontecem sempre dentro das favelas, o que eu podia fazer. E aí eu comecei lá no Morro do Adeus ainda, que é uma das 13 favelas que forma o Complexo do Alemão. Comecei lá no Morro do Adeus, fazendo jornal para a comunidade e relatando outros problemas sociais, como, por exemplo, falta de água, falta de iluminação, esgoto a céu aberto, né? A questão do saneamento básico, que é um problema muito grande, principalmente dentro das favelas, né? As ruas esburacadas, as quadras dentro da comunidade também, campos de futebol que precisavam de manutenção. Então, tudo isso eu comecei a reportar dentro do jornal impresso, né? Na comunidade, e também as coisas boas, né? Então, eu comecei a dar destaque a projetos de balé, projetos de dança, de cultura, de esporte, diversos projetos sociais que existiam dentro da comunidade, mas que ninguém falava sobre, né? Ninguém fora da comunidade falava sobre, né? Só
a gente dentro da comunidade sabia que isso acontecia. E aí, através do jornal, a gente pôde ampliar essa voz, né, expandindo para outros lugares. Que o Complexo do Alemão é lugar de resistência e projetos incríveis, todo mundo já sabe. É por isso que o Favela Fashion realizou um desfile para que os moradores da favela pudessem prestigiar a coleção Spring Station com as tendências da primavera-verão. O desfile do Favela Fashion contou com mais de 30 modelos e reuniu dezenas de moradores no bistrô do Complexo do Alemão. É legal que você começou a dar essas informações dentro da comunidade, ela começou a reverberar de alguma forma aqui fora, né? Como você falou, a gente tem aqui muitas notícias das comunidades que estão relacionadas à violência, enfim, a gente não tem essa visão aqui de fora de quem está lá dentro, né? Isso foi bacana, você poder passar essa parte. É exatamente isso, as pessoas puderam conhecer, né, e podem até hoje, uma outra realidade das favelas, né, sem ser a que é sempre retratada pela grande mídia. Então, eles puderam ter uma outra visão sobre como é morar lá dentro, o que as pessoas passam, qual é a real situação e quais são os outros problemas enfrentados, né? Porque quando você vê a situação, por exemplo, de um tiroteio, né, como acontece frequentemente no Complexo do Alemão, na Rocinha, na Maré, Cidade de Deus, a gente tem inúmeros problemas que cercam dentro da comunidade e que a grande mídia não fala, como, por exemplo, quando as escolas param de funcionar, os ônibus param de circular pela região. Então, quem tem que ir trabalhar, quem tem que ir para a escola, tem que ir para a faculdade, não consegue, tem que ir a pé, tem que ir por outro meio, tem que se arriscar mais ainda, né? Então, tudo isso, né, tudo esses bastidores, né, do que acontece dentro da favela, o Voz da Comunidade acaba mostrando, retratando de uma maneira que a grande mídia não consegue mostrar, principalmente por não estar presente dentro da favela. Então, não tem noção de como é a realidade ou até mesmo de localidade, né? O René foi reconhecido internacionalmente como um dos 100 negros com menos de 40 anos mais influentes do mundo em 2018. Ele criou o jornal Voz das Comunidades quando tinha 11 anos no Complexo do Alemão e ficou conhecido nas redes sociais quando narrou a ocupação policial da comunidade em 2010. Também nas redes sociais, ontem René escreveu um agradecimento aos familiares, à equipe do Voz das Comunidades e a todos os ativistas que lutam diariamente para que os direitos humanos não sejam violados. Além de René, outros 10 brasileiros foram homenageados na premiação pelos trabalhos em defesa e valorização dos negros no Brasil. Hoje você tem uma noção assim, de quem consome mais o tipo de conteúdo que você faz, se é a galera da comunidade mesmo ou se é o pessoal de fora? Então, depende muito da plataforma, né? Por exemplo, o Twitter, a gente tem quase 400 mil seguidores. E no Twitter, a maior parte das pessoas que consomem informações são pessoas de fora da favela, são pessoas que não moram dentro ou que moram nos bairros próximos, enfim. Mas as pessoas de dentro da favela consomem mais o nosso o Facebook do Voz, o nosso site, né, acessam bastante, e o WhatsApp. A gente tem 6 grupos, só no Complexo do Alemão, são 6 grupos com cerca de 256 moradores do Complexo do Alemão, para falar sobre o cotidiano, o que está acontecendo, se a Kombi está funcionando, né, por onde eles estão conseguindo passar quando está acontecendo algum tipo de tiroteio, um confronto, e os outros problemas sociais. Então, as pessoas usam esse grupo mesmo de uma forma colaborativa, né, onde todo mundo pode contribuir ali para dar voz, né, à nossa comunidade. Eu imagino que não seja só você que faça essa administração disso tudo, né? Você tem uma galera que trabalha com você hoje? Sim, hoje a gente tem um time muito grande até dentro do Voz da Comunidade. Na equipe de jornalismo, nós temos 20 pessoas que trabalham com a gente. Nem todas as pessoas são fixas na nossa equipe, né? A gente tem muitos voluntários que sempre trabalham aos finais de semana, muitos voluntários que trabalham nas suas horas vagas, né, geralmente, mas a gente tem aquelas pessoas fixas que ficam na redação todos os dias, que é para alimentar as redes sociais, é para fazer as transmissões ao vivo, porque nós temos boletins de notícias diários, onde a gente transmite através do nosso Face, ao vivo, né, para as pessoas assistirem o que está acontecendo nas outras favelas, não só no Alemão. Mesmo, né? Exatamente. Boa tarde, galera. Tá começando mais um Boletim de Notícias. Eu sou Luana Mello. Hoje é dia 14 de junho. Quem está acompanhando aqui o boletim, a gente vai trazer as principais notícias das comunidades para vocês. Além das matérias, das notas que a gente sobe diariamente no site, nas redes sociais, a cobertura em tempo real.
né, de eventos, de ações sociais. Então, hoje a gente tem 20 pessoas na equipe de jornalismo e, além do jornal impresso, a gente acaba fazendo produções de outros eventos, né? E aí a gente tem um time bem maior. Dentro do Voz da Comunidade hoje, como um todo, nós temos cerca de 100 pessoas ligadas diretamente ao Voz, que são voluntários na área de produção, ações sociais e jornalismo. Você assim, percebe hoje que o Voz ele é o principal veículo de informação dessa galera que mora nas comunidades? Não só as pessoas de dentro da favela, mas muita gente de fora também vê o Voz da Comunidade como uma grande referência, tanto que outro dia a gente estava discutindo isso lá na redação, quando aparece uma matéria no Jornal Nacional, principalmente, né, em rede nacional, quando aparece alguma matéria sobre o Complexo Alemão ou alguma favela, geralmente muita gente acessa o site do Voz da Comunidade sem mesmo a gente ter publicado nada. Então as pessoas acessam para ver se tem alguma matéria, se tem alguma coisa sobre. Confirmar às vezes então, também, né? Exatamente. Então as pessoas sempre tentam, né, saber ali através das nossas redes sociais, né, tentam entender se aquilo é verdade, se a grande mídia está falando a verdade ou é mentira. As pessoas sempre procuram saber ali. Você deve ter uma credibilidade bem grande, até porque vocês estão lá dentro, ninguém melhor do que vocês para saber realmente qual é a verdade, o que está acontecendo, né? E as pessoas, assim, os moradores das comunidades acabam ajudando vocês também, sugerindo pautas ou então dando informações, eles têm essa abertura dentro do Voz? Desde o início do jornal, ele sempre foi muito colaborativo, né? Todo mundo colabora, os moradores, o comércio local, as pessoas do bairro ao redor, todo mundo contribui de alguma forma com pautas, né? Com as informações, e é o tempo inteiro, tanto pelo WhatsApp, ou encontra a gente na rua, quando a gente está fazendo a distribuição do jornal, ou quando a gente está fazendo alguma reportagem na rua, sempre passa algum morador e fala, vem aqui, faz uma matéria sobre um problema, isso, aquilo. Então as pessoas sempre estão nos procurando o tempo inteiro. Salve, salve galera, meu nome é William Correia, sou colunista do jornal Voz das Comunidades. Escreva a coluna Voz da Arte para divulgar a arte de pessoas do estado do Rio de Janeiro. E no mês de julho e agosto a gente vai ter uma coluna grande, julho mais agosto, para falar sobre pessoas que fazem funk e samba nas favelas do Rio de Janeiro. Conhece alguém que faz? Marca aí nos comentários, entre em contato comigo lá no meu perfil pessoal, William Correia, porque a gente quer falar sobre essas formas de arte. E já aconteceu também, assim, por exemplo, como você falou, questão do saneamento básico, de ter uma rua quebrada, ou então com um esgoto a céu aberto, vocês irem lá fazerem a denúncia e esse problema ser resolvido? Já aconteceu muito, né? Isso acontece o tempo inteiro. A gente está fazendo... Já aconteceu, inclusive, da gente estar fazendo uma transmissão ao vivo, mostrando um problema e, na mesma transmissão ao vivo, a gente ter a resposta por comentário de algum órgão da prefeitura ou do governo ou de uma empresa privada, enfim. Isso já aconteceu e não foi uma vez, algumas vezes. Então, a galera sempre fica muito de olho no que a gente está publicando, em como a gente está publicando isso, e muitos dos problemas são resolvidos em 24 horas, em 48 horas, assim, na mesma semana. Isso é muito interessante. E aí isso constrói uma credibilidade, não só com as pessoas de fora da comunidade, mas principalmente com os moradores de dentro. Porque aí quando acontece alguma coisa, imediatamente eles vão recorrer à Voz da Comunidade. Tô sem água, tô sem luz, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Então as pessoas já procuram a gente, porque elas sabem que a gente publica na internet e o problema vai conseguir ser resolvido. Ei, caramba, travou, pera aí. Opa, peraí só um instantinho. Consegui. Voltou! Estamos de volta e hoje num papo irado com o Renê, do Voz das Comunidades. Renê, a gente ouve muito falar com esse surgimento das redes sociais, né, um termo chamado mediativismo. Qual a sua opinião sobre isso?
Então, a gente viu, esse termo acabou sendo usado mais recentemente, mas eu acho que o mediativismo já existe há muito tempo, né? A gente já vem acompanhando muitas outras referências, né? A Agência de Notícias das Favelas, aqui no Rio de Janeiro, né? A Redes da Maré, tem outros jovens, outras pessoas já construindo isso há muito mais tempo, né? E agora surgiu esse termo do mediativismo, principalmente depois das ocupações, depois que começaram a ter vários protestos aqui no país, enfim. Então, eu vejo isso de uma forma muito positiva, né, dando voz cada vez mais aos jovens, né? A gente acaba vendo isso como um protagonismo juvenil, né? Os jovens cada vez mais estão inseridos, estão participando, estão criando as suas formas de comunicação e não ficando reféns da grande mídia. Acho que isso é muito importante pra gente. Falar agora sobre uma coisa que aconteceu essa semana aqui no Complexo do Alemão. Foi com uma moradora do loteamento na Nova Brasília. Ela perdeu tudo que ela tinha na casa dela, inclusive os equipamentos de trabalho que ela tinha, porque ela trabalha com estética. E aí um incêndio pegou a casa dela toda, destruiu tudo, não restou nada que ela tinha. Ela ficou desabrigada, ela está tendo que se hospedar em casas de parente. E a nossa intenção nesse momento é ajudá-la da forma que a gente pode, que é divulgar o acontecido, que foi na madrugada do dia 12, e tentar ajudar. Você falou a questão da ocupação do Alemão, né, em 2010, teve uma repercussão internacional, né, e para vocês foi um divisor de águas, assim, vocês tiveram uma mudança até de público por conta disso, como vocês estavam lá dentro, passando para todo mundo, houve essa mudança para vocês? Então, no Complexo do Alemão, né, naquela época, em 2010, quando teve aquela grande ocupação lá da comunidade, foi muito curioso, porque eu estava usando o Twitter, né, como sempre gostei muito de usar o Twitter, desde que eles criaram o Twitter já me cadastrei lá. Vocês? Exatamente. E aí eu estava usando o meu Twitter pessoal na época, em 2010, estava acontecendo aquele bang todo lá, ocupação do Complexo do Alemão, e aí muita gente, muitos amigos, pessoas de dentro e de fora da comunidade começaram a perguntar como eu estava. Se eu estava seguro, se eu estava em casa, como estava a minha família, todo mundo queria saber. E eu ia respondendo, estou bem, estou seguro, estou em casa. E nisso que eu estou respondendo algumas menções, de repente apareceram milhares de menções. De repente apareceu 700 menções, 900, depois 1.500 menções, e não parava de chegar pessoas mencionando o tempo inteiro. E eu não sabia, né, de onde tinham surgido essas pessoas, o que tinha acontecido. E aí eu descobri que desses meus amigos que estavam perguntando antes se eu estava bem, se eu estava seguro, eles estavam mandando mensagens para pessoas famosas e influentes na internet, dizendo que eu estava dentro da comunidade que estava passando na televisão, da mesma comunidade que estava tendo a ocupação. Então, muita gente começou a me seguir. Muitos formadores de opinião começaram a me seguir e saber o que estava acontecendo. Nisso que eles começaram a seguir, os milhões de seguidores deles começaram a me seguir também. Começaram a seguir você também para poder saber as notícias quentes, Exatamente. Né? E aí eu tinha, na época, uns 300 seguidores, não mais que isso. E desses 300 seguidores, em meia hora, eu já estava com mais de 10 mil pessoas me seguindo e querendo saber o que estava acontecendo no Alemão. E aí eu comecei a relatar 1, 2, 3 casos, aí todo mundo ficou um pouco preocupado, né, com a situação da violência, com tudo isso, e aí preocupado mesmo com a minha segurança de estar morando ali dentro da comunidade e de estar usando o Twitter para relatar se era seguro ou não, se eu podia sofrer alguma ameaça do tráfico ou da polícia, não sei, né? As pessoas ficavam numa tensão muito grande sobre aquela situação. E aí eu ia tentando responder e acalmando as pessoas, não, estou bem, estou em casa, estou isso. Você virou quase um repórter de guerra, né? Você estava lá dentro, dando a informação lá de dentro. Exatamente. E foi muito curioso, porque assim, ninguém sabia do que estava acontecendo, né? Nem minha mãe, nem minha avó, estava todo mundo dentro de casa. Você está ali dentro do computador, ninguém está sabendo o que você está fazendo, você está mexendo no computador. E aí foi quando minha mãe estava assistindo televisão, minha avó, meu avô, estava todo mundo vendo televisão e de repente passa uma reportagem dizendo: e agora temos a notícia de um menino de dentro da comunidade que está publicando em tempo real tudo o que está acontecendo. Aí a mãe ficou desesperada, minha avó, meu avô, todo mundo, sai do computador, não, sai do computador, desliga isso aí agora, não, você não vai mais mexer nisso. Não, mas eu estou respondendo às pessoas, não, sai daí, desliga o computador agora. Aí eu fui sair do computador.
E aí depois a reportagem continuou e falou assim, bom, parece que as coisas acalmaram por lá, a gente não tá vendo mais nenhum relato do René. Aí eu falei, tá vendo, eu preciso voltar a publicar. Aí eu voltei. Rapaz, deu uma sumida, ficou de castigo, então acho que melhorou a situação. Exatamente. E aí as outras pessoas também ficaram preocupadas. Pô, ele saiu, será que aconteceu alguma coisa, né? Enfim, ainda tem isso também, tem né? essa O medo tensão, tem da sua outras... vida, né? E aí todo mundo ficou muito preocupado. Eu falei, não, eu preciso voltar a publicar, minha mãe, mas com cuidado. Aí todo mundo ali me alertando, ó, com muito cuidado que você vai escrever, como você vai escrever, para não colocar a sua família em risco, né? você em risco. No dia seguinte que aconteceu a invasão do Alemão, já tinha tudo sido noticiado e tal. Aí minha avó me acorda, falando, Renê, tem um monte de gente no portão, o pessoal querendo falar com você. E eu falei assim, ué, mas eu não combinei, não liguei para ninguém. 8 horas da manhã, com a cara toda amassada ainda. Aí fui no portão. Quando cheguei no portão, tinham várias emissoras do Brasil e de fora, querendo falar comigo, saber como que foi o planejamento. Só que aí, de repente, aparece TV Al Jazeera, CNN, BBC, um monte de emissoras de fora e as emissoras do Brasil querendo saber como foi o planejamento para cobrir a guerra no complexo do Alemão. Eu falei, nossa. Até hoje você tem essa preocupação do que você passa no Voz das Comunidades? Tipo assim, pô, tentar colocar coisas que sejam, assim, o mais informativo possível e não tomar lados? Sim, sim. A gente tem esse cuidado muito grande, né, de ser o mais imparcial possível, né, dentro da comunidade. Então, quando acontece algum tipo de conflito, algum confronto, de tiroteio, a gente está sempre ali procurando sempre o lado do morador, né, do morador que não tem nada a ver, que não é do tráfico e nem é da polícia. Então, a gente está sempre olhando o lado do morador como um todo. Obviamente que a gente vai pegar uma nota da polícia para saber o que aconteceu, a gente vai pegar relatos dos moradores, Luiz, para apurar e chegar numa informação. Mas hoje, Voz da Comunidade, a gente serve muito, tem uma credibilidade tão grande que a gente consegue fazer com que certos boatos, certas fake news, né, que hoje chamamos de fake news, mas muito tempo já se chama de fofoca e de boatos que as pessoas criam, né, a gente consegue fazer a apuração dessas histórias, colocar a veracidade, ó, gente, é mentira, isso é boato, isso é fake news. Como aconteceu recentemente, né, tava surgindo história de, tem um carro preto com uma mulher loura, com não sei o quê, como surge em vários bairros, na Zona Oeste, na Zona Sul, toda hora surge essa história. E aí tava todo mundo desesperado, os pais indo buscar as crianças cedo na escola, criou um pânico muito grande nas pessoas. A gente descobriu que era fake, que não era verdade, porque todo mundo só falava, minha vizinha, minha tia, ninguém tinha um fato, uma coisa que aconteceu com ela própria. Né? Todo mundo fala que viu, mas ninguém tem uma foto boa, exatamente, fica aquela coisa, exatamente. Né? Então a gente começou a descobrir ali, e aí essas fake news, né, as pessoas começaram a falar, não, é mentira, Voz da Comunidade. Então as pessoas voltaram a andar tranquilamente. E não ter esse problema. Então, desde a ocupação do Alemão, né, quando isso tudo aconteceu, essas milhares de pessoas começaram a surgir, a nossa vida mudou completamente, né? Porque a gente começou a aparecer na televisão, começou a sair em jornais, começamos a viajar. Minha primeira viagem, por exemplo, foi para São Paulo. Participei da Campus Party em 2011, lá em São Paulo. E aí fui palestrar numa mesa para 5.000 pessoas. Caramba, falando legal, sobre a experiência do Voz, sobre como foi aquele momento da ocupação, né? E foi muito importante, né, ter colocado ali uma visão de um morador da comunidade, né, de um jornal, de um veículo de comunicação interno falando sobre isso. E aí eu pensei, né, tô viajando a primeira vez e tal, sei que fosse a primeira, mas que tudo bem, pararia por ali muito. Mas depois comecei a viajar pelo Brasil inteiro, né, para contar essa história do Voz da Comunidade. Comecei a ir para o Nordeste, para o Norte, para o Sudeste, para o Sul, comecei a viajar para vários lugares do Brasil. E aí, em 2012, fiz a primeira viagem internacional. Fui convidado para conduzir a tocha olímpica dos Jogos de Londres, em 2012. Aí fui para a Inglaterra. Depois, em 2013, participei de um intercâmbio de jornalismo comunitário com um consulado americano aqui do Rio de Janeiro. E aí fui para Nova York e 2 jovens de Nova York vieram para o Brasil. E aí comecei a fazer viagens, comecei a ir pelo mundo. Um negócio que mudou tua vida, né, cara? Exatamente. Aí fui para a Índia, fui para a Inglaterra, fui para Argentina, Colômbia, México. Comecei a ir para outros lugares do mundo. A violência tem levado moradores do Rio de Janeiro a comparar a situação do Estado
com a de países em guerra. A voz das comunidades tem dado o que falar nas redes sociais. Um vídeo criado pela Voz das Comunidades. O jornal A Voz da Comunidade, que atua ali no Complexo do Alemão, se mostrou para alguns moradores da Zona Sul alguns sons de guerra. Ao ouvir os sons da guerra da cidade, a maioria das pessoas acha que se trata de algo distante. Afeganistão. Sei lá, tem você que é uma metralhadora. Eu acho que é da Síria. Afeganistão. Afeganistão. Mas pode ser na África também. Síria, Síria. Elas se surpreenderam a saber que os sons foram gravados no Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro. Não acredito. Caralho. Não. Sério? Sério. Ah. Surpreendido. Em apenas 2 dias, o vídeo já foi assistido por mais de 1 milhão de pessoas. Isso é a guerra, neguinho. Nós somos a guerra, neguinho. Sofremos a guerra, neguinho. Vivemos a guerra, neguinho. No Chile a guerra, neguinho. Brasil a guerra, neguinho. Michigan a guerra, neguinho. Nós somos a guerra, neguinho. A gente tem que enfrentar essa guerra diariamente. A campanha se chama O Som da Guerra e clama pelo som da paz. Entender qual é o procedimento. Não se camuflar e pra frente. Por isso mesmo eu sou um deserto. Honro meu DNA sobrevivente. Ainda carrego no ombro a alma do que nunca... Legal, Renê. Muito obrigado pela sua presença aqui no Viralizando. Obrigado. E você que tá assistindo a gente, segue a gente lá nas nossas redes sociais, hein? Ó, até semana que vem com mais um Viralizando, gente. Beijo. Tchau.